Então, boa tarde, meus queridos alunos de Tópicos em Relações Internacionais. A gente chega hoje no momento em que a gente vai discutir propriamente uma introdução às várias teorias sobre relações internacionais. E a gente faz isso depois da gente ter tido o cuidado de analisar a evolução da sociedade internacional, Júlia, e como que ela marcou os contextos históricos, culturais, científicos, né, que vão depois propiciar a tentativa de compreensão deste cenário muito complexo das relações internacionais em termos teóricos, metodologicamente coerentes, paradigmaticamente estruturados e tal. E essas abordagens, elas têm alguma familiaridade com outros campos de conhecimento com os quais vocês tiveram contato no primeiro período. Ciência política, filosofia, né? E vai haver uma apropriação, uma interpretação, uma derivação de uma série de outras ideias que não foram bem pensadas para a relação entre Estados no âmbito da sociedade internacional, mas que servem como um suporte teórico para essas discussões. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: havia uma série de estudos de história que analisavam questões internacionais. Mas esse olhar para trás não era o suficiente para lidar com o problema atual que o mundo enfrentou a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, Thaís, Naira, Maria Clara, Vitória, vamos imaginar o seguinte: o maior problema do mundo, em um certo momento, é um vírus que mata muita gente. Aí todo mundo ao redor do mundo vai tentar estudar esse vírus para ver como é que a gente consegue combater essa doença e impedir a sua proliferação, né? Imagina que em algum momento o grande problema é a questão climática. Bom, neste momento da história, no começo do século XX, de longe, o maior problema da humanidade é essa quantidade absurda de guerras totais, de guerras que envolvem não apenas os militares, mas as populações civis, com a capacidade de destruição absurda, de uma coisa que nunca se imaginou, guerras que matavam milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, entendam, houve a necessidade percebida por vários pessoas em vários países, mas especialmente no contexto acadêmico da Inglaterra, que era um país que tinha uma tradição internacionalista muito grande e que se propôs a incentivar as universidades a tentar fazer disso um tema para estudo científico, né? Como é que a gente evita uma guerra como essa? Esta era a grande pergunta. Esta era a grande questão que tinha que ser resolvida. Como que podemos evitar uma guerra? Ana Júlia, essa é a temática que vai impulsionar a estruturação teórica, Júlia, de uma abordagem para essa temática. Por quê? Havia uma tradição bastante consolidada, especialmente no contexto europeu, de compreender as relações internacionais muito a partir daquela ideia do equilíbrio entre as potências, aquela ideia da balança de poder, na qual, quando um país começava a ficar muito forte, muito poderoso, capaz de derrotar cada um dos outros individualmente,
Isso provocaria uma reação dos menores, formando alianças para se contrapor ao que se pretende hegemônico, né, Maria Clara? Eu preciso que vocês tenham essa ideia verdadeiramente incorporada, que vocês saibam decor. Decor é que o corpo de vocês sabe, o corpo de vocês compreende. Porque, para muita gente, Sofia, isso aqui era como se fosse uma lei da física. Uma certeza absoluta, como se fosse uma questão química, uma ciência exata. A ideia de que, vamos ter clareza, certeza que todo mundo entendeu, quando há desequilíbrio, o desequilíbrio faz com que o país mais forte tenha maior propensão de projetar o seu poder sobre os mais fracos. Por quê? Porque ele ganha, porque ele pode, porque ele tem um apetite para ficar ainda mais poderoso. Então, a ideia é, vamos impedir uma situação de grande desequilíbrio, ainda que seja através da soma dos esforços dos pequenos países, para assim oferecer um contrapeso que desencoraje a grande potência de usar a força contra um pequeno. Por quê? Porque se mexeu com um, vai mexer com todos. Certo? Então, eu queria que vocês tivessem essa coisa realmente enraizada na cabeça para dizer que isto era como uma certeza científica. Mas vamos concordar de que isso parece pouco para basear toda a nossa compreensão sobre relações internacionais, especialmente porque a gente acabou de ter a Primeira Guerra Mundial e foi exatamente esse cenário, Maria Clara, esse contexto de equilíbrio de poder, alianças para equilibrar, aí vai juntando aliança, e aí um pequeno conflito localizado vira uma guerra mundial, foi isso que gerou o problema. Então, assim, existe, Júlia, uma percepção de que, ainda que os europeus confiem cegamente nesta dinâmica, não dá para a gente contar só com isso. Bom, aí, o que acontece? Este momento histórico, que é o momento do imediato pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, é um momento, Maria Clara, acho que a sua internet está oscilando, né? É um momento em que a Europa bastante destruída, Estados Unidos crescendo como grande potência internacional, e o novo capítulo das relações internacionais após a Primeira Guerra Mundial foi uma tentativa de reestruturar a dinâmica das relações internacionais através de uma network de governança internacional, que foi a Liga das Nações, que foi um projeto concebido, pensado, amamentado, cuidado pelo presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos, que era um cara, né, da área das ciências políticas e que tinha ojeriza pela tradição europeia de pautar tudo em termos de interesses estratégicos num jogo de poder. Ele achava que, assim como dentro de um país, dentro dos países, houve um grande avanço quando a gente saiu da ideia de um Estado de natureza e avançou por um Estado civil organizado pelo direito, né, com instituições, com leis, a partir de valores racionais. Esse pensamento que vai ser identificado, eu quero que vocês anotem isso, lato sensu com um liberalismo. A palavra liberalismo é absurdamente abrangente. É difícil delimitar, mas eu queria que vocês entendessem que na teoria das relações internacionais, nós vamos usar muito essa palavra
neste contexto, né, de pensar a partir de uma ideia. Primeiro, tem uma série de pressupostos aqui, vamos apresentá-los e problematizá-los. Primeiro, há uma leitura que não é dita, mas é presumida, o Vitória, que é o seguinte: é possível comparar os estados na sociedade internacional com as pessoas, o ser humano, no plano da sociedade nacional. Este primeiro pressuposto, ele não é justificado na teoria. Ele é meio dado, ele é imposto. Eu compreendo que pode ser útil a gente pensar em termos de uma analogia. Mas sempre me pareceu que um país, um estado composto de tantas pessoas, com tantos interesses, com tantas diversidades intrínsecas ao estado, é algo um pouco mais complicado do que uma pessoa natural, um ser humano. De qualquer maneira, esse pressuposto ele vai estar difundido em vários outros paradigmas. Então, quando eles falam aqui, parece normal. Por quê? Porque trivializaram esta compreensão. Então, a primeira coisa é uma visão positiva da natureza humana. O homem é bom. O homem nasce bom. Vocês lembram disso em ciência política? A partir dessa convicção de que o homem é bom, há também uma convicção de que é possível que os países cooperem entre si de uma maneira racional, levando ao maior benefício para todos, de uma maneira que permita um progresso constante, uma evolução do nível civilizatório desta sociedade internacional, né? Um melhoramento constante, otimista, né? Então nós somos os estados são como pessoas, apesar de não falar, vocês têm que entender que isso é o pressuposto. As pessoas são boas, segundo pressuposto. É possível cooperar e essa cooperação induziria uma evolução, um melhoramento, um avanço da sociedade internacional. Então, é claro que existe uma inspiração de pensadores como Locke, né? Nessa ideia de a liberdade como fundamento da sociedade, né? A ideia de que é preciso respeitar a liberdade dos outros, ao mesmo tempo isso gera a necessidade da gente abrir mão de uma parte dessa liberdade em prol de uma coletividade que nos garante a segurança, né? A ideia de tolerância, né? E um dos liberais que vai ser muito importante para nós é o Jeremy Bentham, né? Ele tem várias atuações em várias áreas. Tadinha, a Maria Clara está com dificuldade de conectar aqui, né? Ela sai e volta, né? Acho que tem duas, Maria Clara? Não, é só você. Então, o Jenny, o Jeremias Bentham, né, que vai ser um utilitarista muito famoso, também vai dar uma contribuição para a economia, ele vai ser a figura que popularizou o uso dessa expressão direito internacional. E ele está tentando colocar a ideia de que é possível a gente entender racionalmente como que os estados podem voluntariamente, né, acreditando ser o melhor para cada um, né, fazer um direito que é fruto da reta razão, que leva à cooperação, que é melhor para todos do que o conflito. É como se dissesse assim, ô Vitória, a gente, não é possível que a gente é tão burro que a gente não é capaz de perceber as vantagens da cooperação. Se nós somos racionais, portanto,
perceberemos que a cooperação, na criação de um direito internacional que regule as relações entre nós, vai resultar em uma sociedade internacional que evolua, que permita o benefício de todos, e que não seja essa loucura dessa selva, desse estado de natureza, baseado apenas na força, no interesse, em que cada dia você está aliado com um país diferente, de acordo com o equilíbrio, né, das potências. O liberalismo também é muito influenciado pelo pensamento kantiano, especialmente a paz perpétua entre as nações, em que ele vai estabelecer mais ou menos quais seriam as condições teóricas, mas assim, isso vai ser estruturante, ô Thaís, para uma série. Deixa eu botar mais gente aqui, que eu quero ver o nome de todo mundo, né? Ana Júlia, Evele, Júlia, Lucas. Ah, a gente tem duas Maria Claras, né? Maíra, Pedro, Silva, Sofia. Que bom que vocês estão aqui, viu? Vitórias, né? Então, o Kant, veja, no contexto em que ele escreve, né? Pegando um pouco da influência da Revolução Francesa, tentando compreender isso em termos assim, projetando Ana Beatriz para essa dimensão internacional. Então, ele vai falar, né? Nenhum Estado independente, grande ou pequeno, pode ser submetido ao domínio de outro por herança, por troca, por compra ou por doação. Então, a gente está discutindo que esse pilar da sociedade internacional, que é o Estado, que é a coletividade de um povo politicamente organizado sobre um território determinado, isso aqui não pode ser objeto de um tipo de transação como se fosse uma mercadoria. E aí, Sofia, a gente viu a história das relações internacionais em que isso aconteceu demais. Aliás, isso está na raiz de muitos problemas, inclusive a guerra no Oriente Médio hoje, né? Nenhum Estado deve interferir com a força, com a Constituição ou com o governo de um outro Estado. São princípios que vão integrar aquilo que a gente chama de direito internacional. Princípio da não interferência, princípio da autodeterminação dos povos, princípio da solução pacífica de controvérsias, né? Enfim. Aí, quando ele fala assim, a Constituição de todo Estado deve ser republicana, ele está tentando estabelecer um padrão de governo para todos os estados, para que eles possam, então, ter esta articulação internacional nesta sociedade pacífica, né? Perpetuamente pacífica. E aí, ele fala, desculpa, gente, essa expressão, Law of Nations, o direito das nações, isso aqui, pessoal, por muitos autores mais antigos, era chamado de, como chamavam o direito internacional. Então, ele está dizendo, olha, esses estados podem cooperar entre si, racionalmente, criar normas para reger a sua relação. E, nesse contexto, o direito das nações, ele vai ser fundado... Veja, quando ele fala aqui federação de estados livres, não vamos pensar com o entendimento de federação que a gente tem hoje. Sabe, Silvia? Senão a gente vai projetar para trás uma coisa que não era o que ele estava falando. Ele está querendo estabelecer uma ordem jurídica para acomodar os conflitos de interesses de acordo com princípios, normas, né? E isso seria uma influência, uma inspiração para como a gente pode organizar a sociedade internacional, uma inspiração que os liberais no século XX vão né, recepcionar na tentativa de criar uma coisa nova. Porque a dinâmica da geopolítica até então era basicamente o poder. Então, havia uma ideia de que era necessário garantir o autogoverno, ou seja, a autodeterminação dos povos. Havia uma crítica ao imperialismo europeu, porque ele se impunha por sobre as identidades
de um povo politicamente organizado sobre um território, ou seja, um Estado, nação, né? Na medida em que ele se sobrepunha pela força com isso, ele acabava não só violando o direito internacional e a justiça internacional, mas também criando condições para que houvesse mais guerras. Por quê? Porque ninguém aceita isso tranquilamente. É legítimo, né, aos povos lutar pela sua própria organização política, sem influência externa. E havia um entendimento aqui de que o momento que se vivia no século XX era um momento em que o comércio, a integração pela tecnologia, pela transnacionalização dos mercados, coisa que já havia nesse tempo, ela fazia com que a ideia de imperialismo, no sentido clássico, fosse desnecessária. Por quê? Porque hoje o importante é que você possa comprar a matéria-prima de um país, exportar produto para ele, né? Vejam, lembra da ideia de liberal. O liberal aqui vai flertar com o liberalismo econômico. Não se limita ao liberalismo econômico, mas ele também pressupõe ele. Para dizer, os países não precisam um conquistar o outro para ter acesso às matérias-primas, aos mercados consumidores. Não, não. É só todo mundo manter o mercado livre. Livre do quê? Livre da intervenção do Estado sobre o domínio econômico. Certo? Dentro desse contexto, a sociedade internacional deveria ser liberal. Liberal para permitir que, já que eu não preciso brigar para ter acesso ao seu mercado consumidor, ter acesso às suas matérias-primas, então vamos fazer comércio e assim todo mundo cresce, todo mundo ganha, todo mundo se beneficia. Então, o Wilson ele vai ter uma crítica que ele considera bárbara, imoral, tosca, primitiva, essa disputa por poder pelo poder. Ele acha que isso aí é coisa de um passado que a gente tem que superar. E a ideia é a gente fazer isso através de instituições em que, Warren, a gente possa discutir, negociar em grandes, abre aspas, parlamentos globais. Porque a Liga das Nações, ela é um pouco isso, né? Ela vai ser uma network de governança internacional que possibilita a chamada diplomacia parlamentar, né? Que é isso aqui. Ô, Maria Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu áudio está sincronizado com... É porque como eu estou usando o microfone de um e a câmera do outro, eu me pergunto se para vocês aparece junto ou tem aquele delay assim que mata as pessoas de... Hein, pessoal? Me avisa aí. Eu não sei vocês, se eu ver um vídeo que está desencontrado o áudio do coisa, eu fico muito incomodado. Ah, que bom, Maria Clara, obrigado, viu? Então, tem algumas ideias que são muito importantes, ô Júlia, e essa aqui, vocês vão perceber ecos dela em vários pronunciamentos políticos, hoje, até hoje. Que é uma valorização das democracias, ô Pedro, especialmente entendendo que uma democracia não faz guerra com outra democracia. Por quê? Porque, ao contrário dos regimes monárquicos, em que o rei decide tudo, ao contrário dos regimes ditatoriais, em que o ditador decide tudo, em um contexto, Naira, em que o povo exerce o poder através de seus representantes eleitos, o povo nunca vai querer uma guerra. Se depender do eleitor, ele nunca vai querer uma guerra na qual ele mesmo pode ter que lutar, matar, morrer, ser destruído. Então, há uma crença de que as democracias fazem bem para a paz mundial e que a gente deve incentivar a democracia, porque assim a gente incentiva a paz. Por quê? Democracias não brigam com democracias. Aí, nesse momento, Maria Luísa, Maria Clara, Maria Carolina, eu lanço aqui no chat uma pergunta.
Vocês podem me dar um exemplo de duas democracias que fizeram guerra entre si? Duas democracias. Quando a gente pensa, tipo, a Alemanha nazista, não era democracia, né? Quando a gente pensa o Império Germânico, não era democracia. Vocês podem pensar exemplos de democracias que fizeram guerra entre si? Vou esperar vocês colocar alguma coisa aqui no chat, tá? Enquanto isso, vamos continuando. Este tipo de pensamento, ele vai ser romantizado, inclusive para valorizar a democracia, para acreditar que a democracia é uma prova de que racionalmente a gente não teria tanta guerra. Por quê? Porque o povo não ia querer guerra. Ninguém é doido de querer uma guerra. Só quem quer guerra é os fabricantes de arma e esses reis, déspotas, megalomaníacos, egocêntricos, né? Então, o Wilson, ele acredita que o direito internacional, especialmente um direito estruturado, organizado, fiscalizado, garantido por uma organização internacional, e vamos entender, organização internacional, ninguém botou nenhuma guerra ainda, hein? Será que é porque não tem? Não sei. Em uma, vejam, a Liga das Nações era algo completamente sem precedentes. Nunca houve algo com tamanha pretensão de alcance, com um escopo tão abrangente, com tantos países simultaneamente participando, sabe? Ele acreditava muito nisso, né? Aí talvez vocês estejam vendo aqui que há um certo otimismo, né? Com isso. E o Wilson, ele, como a gente já viu, ele condicionou a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial ao Congresso e depois ao resto do mundo aprovarem a criação desta estrutura, essa network de governança internacional, Júlia, que seria a Liga das Nações. Claro, além disso, olha aqui, ó, liberdade dos mares, eliminação das barreiras econômicas entre as nações, tudo isso é uma agenda liberal, né? Para promover a maior integração internacional, para promover maior cooperação, benefício. E esta crença que o Wilson tinha nesses ideais fez com que ele fosse rotulado de idealista, certo? Especialmente pelos que vieram depois. Especialmente pelos que vieram depois. Mas aqui já está lá, idealismo, né? Então, ele vai dizer que é possível colocar fim à guerra e alcançar a paz através de uma organização racional, planejada, que subjuga os estados, as normas internacionais, as instituições internacionais. Ou seja, ele acredita que dá para fazer isso. Agora, vale lembrar que é muito, né? Eu, em algum lugar, eu acho que eu mudei essa imagem aqui para colocar que o pombo da paz aqui é a Liga das Nações. E o ramo de oliveira é a paz, né? Quer dizer, é muito pesado para essa pomba poder carregar, né? É muito pesado. Mas o Wilson acreditava nisso. E mesmo sabendo que não era fácil, ele tinha um otimismo, de falar assim, olha, se não funcionar, nós vamos ter que fazer funcionar. Vejam, essa abordagem analítica, e tem também, prestem atenção, isso é muito importante, Maria Clara, ele não está dizendo como a sociedade é. Ele não está tentando descrever a realidade. Ele está prescrevendo como que a sociedade deveria ser. Vocês concordam? Ele está tendo uma militância, ele está fazendo um proselitismo, ele está fazendo uma campanha, ele tá tentando mudar as coisas. Por quê? Porque o que tinha antes levou à Primeira Guerra Mundial e foi um fracasso. Mas percebam, é muita vontade, né? Tá com muita vontade
por trás de algo que, vejam, o Wilson, por si, apesar dele ter um pouco de uma pegada teórica, não foi ele que, que, que deu essa conotação teórica. Foram os acadêmicos que vieram depois da Primeira Guerra Mundial, justamente tentar fazer sentido desses novos parâmetros que estavam sendo construídos na sociedade internacional. Bom, e isso tudo, então, sendo chamado de wilsonianismo, o que é um pouco, reduz um pouco o campo ao que ele pensa. Na verdade, é mais do que só ele, né? Muito do idealismo, muitas vezes chamado de utopismo pelos críticos, mas do ponto de vista de uma como é que eu falo, Vitória? Taxonomia das teorias das relações internacionais, uma classificação das teorias das relações internacionais, esse wilsonianismo, utopismo, idealismo vai ser associado ao liberalismo, tá? Ao liberalismo. Bom, aí muito fofo, muito bonito e tal, mas 20 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, começa a Segunda. Então, a eclosão da Segunda Guerra Mundial provoca uma desilusão imensa com a capacidade deste jeitinho fofo da gente pensar a sociedade internacional realmente funcionar. Por quê? Porque a Liga das Nações, essa boa vontade com relação aos princípios, às regras e tudo, os valores e a justiça, isso não foi o suficiente para impedir a ascensão do nazifascismo e toda a violência que veio por trás dela. Então, quem vem depois vai falar, olha, eles eram muito idealistas, eles eram muito utópicos, eles eram muito ingênuos. Como é que eles achavam que as coisas iam ser assim? Eles não entenderam a natureza das relações internacionais, vai dizer o Eduardo Carr. Esse livro aqui, pessoal, é um clássico, sabe? É um dos livros mais importantes da história da teoria das relações internacionais. E ele dá uma cacetada no liberalismo utópico, né, do Wilson, que nunca mais ele vai ser o mesmo. Aí vamos dizer assim, há um diálogo, um debate entre paradigmas, mas não é bem um debate. Se um fala uma coisa 10 anos atrás, aí 20 anos depois o outro fala outra coisa, isso não é um debate, concorda? É uma sucessão, não é bem um debate, porque não tem a tréplica. Então, vejam só, eu queria que vocês prestassem atenção, anotem aí, existe um outro pressuposto que não está dito. Um pressuposto de que existe uma tal de natureza das relações internacionais. E aí, os liberais não entenderam a natureza das relações internacionais. Porque o correto para o Carr seria o seguinte, a gente tem que assumir ou presumir que há intensos conflitos de interesses, tanto entre países como entre pessoas. Então, as relações internacionais, né? Aí, não, continuando aqui, alguns estados estão em melhor situação do que outros e tentarão preservar e defender suas posições privilegiadas, já os perdedores, sem nada, lutarão para mudar a sua situação. As relações internacionais são, em sentido básico, a luta entre tais desejos e interesses conflitantes, consequentemente, evolvem muito mais a rivalidade do que a cooperação. Então, Júlia, estão falando assim, não, gente, não tem essa de cooperação, natureza. A realidade das relações internacionais é o conflito, é a luta. E aí o Carr, ele vai fazer uma análise que se pretende metodológica. Ele vai dizer assim, olha, quando a gente começa uma nova teoria, a gente começa ela com muita vontade de resolver algum problema, muita vontade de encontrar a cura para um vírus, muita vontade de encontrar
a solução para um problema, muita vontade de resolver a guerra mundial, a paz mundial. E esse desejo, quando a gente está começando um novo campo de conhecimento, vou ficar de olho na chuva aqui, porque tem que tirar as coisas do varal. Ele acaba preponderando sobre uma análise dos fatos, uma análise objetiva dos fatos. Ou seja, o cientista das relações internacionais, no começo deste novo campo de conhecimento, ele é muito influenciado pela sua vontade de ajudar, de contribuir. Isso obscurece um pouco uma análise fria da realidade, dos fatos. Então, ele vai dizer, parece utópico, né, das ciências políticas, essa ideia de prestar pouca atenção aos fatos existentes, análise de causa e efeito, né? Então, ele vai dizer, olha, a gente precisa domar essa vontade para a gente ter uma ciência mais neutra, menos como eu queria que o mundo fosse e mais a compreensão de como ele é. Vale dizer que o Carr, ele não está negando todo o valor, toda a importância, o Thaís, dessa boa vontade para com o pensamento científico, para com a teoria e como que ela pode influenciar as relações internacionais. Ele só vai dizer que tem que ter um pouco de equilíbrio, porque se for só vontade, aí tem pouco poder explicativo. Mas ele também sabe que se for só uma análise crua da vida como ela é, a gente também não vai poder contribuir para que ela melhore, porque a gente quer uma melhoria, só que para a gente... Então, assim, ele acha que ele está mais no equilíbrio. Este aspecto é um aspecto muito pouco compreendido, porque todo mundo pressupõe que o Carr ele está enterrando tudo do idealismo e dizendo que, né, só vale a análise realista das coisas. Não é bem assim. Então, nenhuma utopia política alcançará mesmo o mais limitado sucesso, a menos que se origine da realidade política. Tendo feito essa descoberta, dedica-se àquela incansável análise da realidade, que é o traço primordial da ciência. Terá, por fim, alcançado um estágio em que o objetivo por si só revela-se estéril. Quer dizer, só o objetivo ele não é fértil. E a análise da realidade impõe-se. O impacto do raciocínio sobre o desejo, né, é normalmente chamado de realismo. Então, anotem aí. Todo mundo que vem depois do liberalismo quer pegar uma carona neste vocabulário e dizer assim, não, eu sou realista, eu não sou que nem aqueles caras otimistas, utópico, idealista do Wilson, não, eu sou moderninho, eu não sou besta, não sou ingênuo. Sabe aquela ideia de que depois do Renascimento todo mundo fala mal da Idade Média, como se fosse uma época obscura, das trevas e tal? É um pouco isso, você quer se diferenciar, Esther, do que havia antes, entra na empolgação dessa nova crítica, para dizer, olha, eles eram bestas, nós é que somos realistas, nós é que sabemos a realidade, né? Mas, repito, ele chamava a atenção para a necessidade de um equilíbrio entre utopia e realismo. O pensamento maduro combina o objetivo com observação e análise. Utopia e realidade são duas faces da ciência política. Mas essa parte do equilíbrio, ela foi ignorada, esquecida, o pessoal só queria falar mal da utopia, né? E consagrar uma nova maneira mais científica, baseada na análise da realidade dos fatos. Então, existe uma crítica ao liberalismo como sendo muito utópico, e eles, então, se identificando como sendo os realistas. E vão fazer isso buscando uma legitimação. Naira, a pronúncia é Naira mesmo? Tem um acento no I? Às vezes eu chamo vocês do nome errado, Não, é vocês nunca ouviram. Naira. Naira, ainda bem que eu perguntei, né, Naira? Ainda bem que eu perguntei. Ufa, escapei, né? Então, olha só.
Tucídides, ele foi considerado o pai da historiografia, e ele fez análises de guerras, como a Guerra do Peloponeso, em que ele analisa muito essa coisa do poder, da força, e como que isso acaba sendo um fator preponderante para que as coisas no plano internacional sejam como são. Né? Olha essa frase: o padrão de justiça depende da igualdade de poder para coagir, e, de fato, os fortes fazem o que têm o poder de fazer. E os fracos aceitam o que têm de aceitar. Essa ideia de que a força é que é o que determina as coisas é uma ideia muito realista. É uma ideia, quer dizer, realista no sentido de associado ao paradigma do realismo, que é parecido com o tipo de inspiração que o Maquiavel vai trazer. Para dizer assim, o Estado ele não vai ser contido por uma lógica moral. O Estado ele quer sobreviver. Esse é o interesse máximo do Estado. E para isso ele tem que ter força, ele tem que ter poder. Se ele não tiver poder, ele vai ser uma presa para os outros países. E veja, o contexto histórico do Maquiavel, em que Florença era uma região, uma cidade, uma região disputada por todos os vizinhos, o jogo de poder era dificílimo. Então ele está falando, olha, se não tiver força, não sobrevive. E a primeira coisa que o Estado quer é sobreviver. O mundo é um lugar perigoso, né? Mas no perigo tem oportunidades. E aí a questão vai ser um cálculo inteligente do poder e do interesse. Presta atenção nessas palavras. Cálculo de poder e de interesse. Esta lógica do Maquiavel, ela vai ser aproveitada, adaptada, vai inspirar o pensamento dos realistas, que vão falar que as relações internacionais vão ser isso. Um jogo de poder, em que cada país calcula o tanto de poder que tem, o tanto de poder que os outros têm, os interesses que ele tem, os interesses que os outros têm, e aí faz um cálculo para ver se dá para cooperar, para brigar, para invadir, para derrotar, para fazer aliança. Porque os valores prioritários vão ser essas, da segurança. Para isso tem que ter um cálculo do poder e cálculo do interesse. Do que você pode fazer com esse poder. Das coisas que você tem interesse, claro, o primeiro interesse é garantir a sobrevivência. O que pode ser feito? Isso, então, também dialoga com o Hobbes, né? Nessa ideia de estado de natureza, estado de guerra permanente, né? E por que isso, pessoal? Vejam só, isso aqui, aposto que vocês não viram um pouquinho do Hobbes aí no primeiro período? Fala aí no chat, viram ou não viram? Aliás, ninguém botou nenhuma guerra, hein? Será que é porque não tem? Viram o Hobbes, sim ou não? Bota aqui no chat, quero ver. Suponho que tenham visto, né? Talvez esteja fora de moda, mas esses contratualistas aí, nessa turma toda, geralmente fazia parte do... Não sei se quando eu pergunto demora para vocês responderem, ou se vocês não estão muito afins, se vocês não estão nem aí assistindo. Vocês estão aí, pessoal? Hein? Tem alguém aí? Ou vocês estão vendo algum? Ah, que bom, que bom. No caso da guerra, é porque eu realmente não lembrei de nada. Claro, obrigado, viu, Thaís? É porque eu tô, não vejo ninguém, né? Então, não sei se eu estou falando para mim mesmo aqui. Eu fico olhando para o meu rosto aqui na telinha para eu ter alguém com quem conversar, né? Então, vejam só. No plano interno, Ana Júlia, a gente então compreende que nós, indivíduos, né, em um momento simbólico do passado, sei lá, nós abrimos mão de uma parcela da nossa liberdade em nome de uma entidade que vai ser o resultado de uma coletividade nossa, para que o Estado nos garanta segurança e liberdade.
né, dentro desse contexto limitado, porque nós tivemos que abrir mão de um pouco dela para sair do estado de natureza e entrar no estado civil. No plano internacional, não existe e nem poderia existir algo equiparável ao que o Estado é para nós, pessoas. E por que não? Ô, pessoal, eu ia achar tão legal se vocês tentassem responder essa pergunta, eu ia ficar tão feliz. Veja só, hein, Júlia, quem sabe você responde. Vale, Vitória, Naira, Maria Clara. O que eu quero saber é o seguinte, eu estou dizendo que no plano interno existe uma entidade verticalmente superior que tem supremacia sobre nós, que tem uma autoridade de impor o direito e de nos julgar, de nos prender, de nos punir, e assim ele garante uma ordem jurídica. O Estado, ele faz isso com a gente. Aí eu pergunto, por que não pode ter algo equivalente no plano internacional? Quem tenta responder? Não precisa nem ligar a câmera, nem nada, pode botar no chat, pode falar e sair discretamente. Mas, hein, Vitória, por que você acha que não pode ter algo parecido com o que a gente tem no plano internacional? Muito bem. Ô, Arlen, mas você, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter falado. Eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram algo parecido. Mas, às vezes, as pessoas ficam um pouco intimidadas de tentar, porque vai que está falando uma bobagem, não quer passar vergonha na frente dos outros, né? Então, muito obrigado por você ter falado, você está certo, é isso mesmo. Quando a gente fala de Estado soberano, essa palavra, Warren, ela tem uma dupla projeção, um duplo significado. Por um lado, soberania significa que o Estado tem sobre nós, que estamos aqui dentro do território que ele comanda, que nós estamos sujeitos à supremacia do Estado. O Estado manda na gente. O Estado manda na gente de um jeito vertical. Mas o Estado brasileiro não manda no Estado argentino, não manda no Estado mexicano, não manda do ponto de vista da relação entre os Estados na sociedade internacional, os Estados soberanos, exatamente, Vitória, exatamente. É porque quando ele falou autonomia, ele estava pensando em soberania, mas é exatamente, a palavra é soberania. No plano entre os Estados, soberania não significa supremacia. Por quê? Ô, pessoal, isso aqui é tão importante. Nós vamos ver isso demais no 8º período. Demais. Quem sabe no 8º período, na hora que eu começar a fazer essas perguntas assim, vocês isso aí é soberania, né? Por quê? Um Estado soberano, ele é independente do outro Estado soberano. Ele não manda no outro Estado e nem o outro Estado manda nele. Soberania no plano internacional não significa supremacia, significa independência. Eu mando aqui no meu território, você manda no seu território. Eu não mando no seu território, você não manda no meu território. Somos independentes. Um do lado do outro, igualmente soberano, ainda que os países sejam materialmente diferentes, formalmente eles são igualmente soberanos, como nós somos iguais perante a lei, mas nós somos diferentes. Eu sou barbudo, vocês não são e tal. Sou velho, vocês são novos. Então, a crítica hobbesiana é o seguinte, não tem como ter um nível de organização no plano internacional equivalente ao plano interno. Por quê? Porque não tem nada acima do Estado soberano. No plano interno tem algo acima de nós, mas não tem nada acima do Estado. Por quê? Se tiver algo acima do Estado soberano, o Arlen, ele não é soberano. Porque se fosse soberano, não teria ninguém acima dele. Não é? Então, eles vão falar assim, olha, não é possível ter um Estado global ou um governo mundial. Guardem isso é muito importante. É por causa disso aqui que a gente não pode falar de
governo mundial. A gente fala de networks de governança internacional, mas não de governo, porque não tem um governo. A gente cria horizontalmente essas networks para a gente poder cooperar de uma maneira mais fácil. O que vocês acham dessa ideia? Faz sentido para vocês? Muito bem, Vitória, está certíssima. E aí é exatamente essa discussão da força, do poder, e não do direito, né? Então, por exemplo, pode ter um assaltante muito mais forte do que eu que me assalta. Ele não tem o direito de fazer isso, mas ele faz, porque ele pode. Não quer dizer que ele tem o direito. Nem que eu não tenha, né? Vocês estão entendendo? Então, o fato de ter aqueles que têm poder e que usam poder para passar por cima do direito não significa que não haja o direito. Tá? Porque se a gente fosse levar esse critério para todos os campos do direito, aí não ia sobrar ninguém. Então, fala que não é proibido matar a pessoa, mas todo dia morre alguém. Pois mas ainda é proibido. É proibido vender droga, mas todo dia vende alguma. É proibido sonegar imposto, mas todo dia sonega. Sabe? Então, assim, é muito interessante que quando a gente tem contato com críticas ao direito internacional, quem está fazendo essa crítica parte de um pressuposto que o direito interno funciona que é uma belezinha. Não é bem assim. Vamos ser francos. Pega a Constituição, artigo 5º. Está tudo legal no Brasil? Está tudo legal nos outros países? Né? O direito, todos os ramos do direito, significam um avanço, uma tentativa, um esforço. Mas longe de ser perfeito. O que muda no plano interno, a gente tem um aparato coercitivo jurisdicional que julga, que pune, que prende, que penhora o Xbox do Arlen, que penhora o carro do Pedro, se não pagar, né? E no plano internacional, a gente não tem uma estrutura institucionalizada, centralizada, que faça esse mesmo papel. A gente tem algumas networks de governança que ajudam com isso, mas não posso dizer que é igual a um Estado. Bom, não é igual, mas o fato de não ser igual significa que não dá para ter nenhum tipo de estrutura, de cooperação. Nós estamos, então, fadados à situação da guerra, que não é possível haver uma paz permanente. Vocês estão entendendo? Olha, é um pouco daquela falácia lógica do tudo ou nada, né? Da falsa dualidade. Ou é tudo cooperação, ou é tudo conflito. Mas calma, a gente precisa radicalizar a nossa teoria para falar que sempre vai ser guerra, ou o risco de guerra, que a cooperação não é possível. Vocês estão entendendo? Esse é o problema dessas teorias. Elas são um pouquinho arrogantes. Não deixa o povo saber que eu estou falando isso, não. Vou falar aqui sem leitura labial. São um pouquinho arrogantes. Elas pressupõem serem capazes de criar regras universais. E a gente sabe que a realidade não é nem branca nem preta, são 50 mil tons de cinza. Né? Então, o que eles vão falar? Os realistas? Os realistas acham, diferentemente dos liberais, que acham que o direito é importante, que o direito é o fruto da razão, da justiça, dos valores, e que o direito é o que precisa para a gente ter uma sociedade melhor. Os realistas acham que o direito não tem papel quase nenhum. Assim, o direito é o seguinte: o país que tem o poder cumpre o direito na hora que ele quer, se não quiser, nem cumpre. Muitas pessoas pensam isso, não pensa? Pode falar a verdade. Aposto que muitos de vocês pensam a mesma coisa. O direito internacional é criado pelos Estados e só será cumprido se favorecer o interesse da segurança e da sobrevivência dos Estados. Minha tese de doutorado foi analisando os julgados da Organização Mundial do Comércio. E aí eu pude
de uma maneira metodologicamente verificável, quantificar os países que eram condenados, que acatavam a condenação ou que não acatavam. E por incrível que pareça, mas eu estou falando, eu provo, tá? Provado. No caso da OMC, Organização Mundial do Comércio, a taxa de cumprimento, o percentual de cumprimento das decisões era muito maior do que o povo imagina. Na casa aí de 70% a 80% das condenações eram acatadas. Então, cuidado com essas frases muito, só será cumprido. Vejam, foi para isso que a gente fez aquela primeira aula. Cuidado com as palavras, cuidado com as premissas, cuidado com os pressupostos, cuidado com as falácias lógicas, que às vezes parece que faz sentido. Especialmente, uma coisa que a gente não falou, que eu queria ter falado, é do viés de confirmação. Se a gente já pensa isso, a gente acha que isso aqui é a verdade. E nem sempre é a verdade, né? Nem sempre é a verdade. Pode ser em alguns contextos. Depois que o Edward Carr, ele, assim, rompe com o liberalismo, o utopismo, idealismo, o wilsonianismo, e todo mundo quer dizer que é realista, o Morgenthau, ele vai ser o que estrutura uma teoria de maneira assim, bastante orgânica, sólida, consistente. O Morgenthau, ele vai ser o superstar das relações. Ele vai ser o autor mais importante, mais querido. O livro dele é o mais vendido. Ele é o papa de um período de tempo em que todo mundo acha que ele é o que sabe mais, é ele que tem razão, e ele cria uma teoria realista da política internacional. Vejam, ele era o rei. Todo mundo achava que tudo que ele falava estava certo. E, às vezes, isso faz com que a gente aceite acriticamente as coisas que estão colocando, né? Então, eu queria muito que vocês não aceitassem nenhuma imposição dessas aí, nenhuma carteirada teórica dessa. Porque o cara é o fodão, então ele tá... Não, vamos ver o que está falando. Vamos ver. Então, ele vai falar que a teoria deve ser julgada por uma natureza empírica e pragmática e não a priorística e abstrata. Ok. Ele está querendo dizer que não adianta você ficar só no mundo abstrato, né? A priori. Mas ele também tem uma série de a priori. Essa teoria deve ser testada não em função de algum princípio abstrato preconcebido, que é o que os liberais fizeram, Wilson. Ou de determinado conceito desligado da realidade, mas sim pelo seu propósito, trazer ordem e sentido para uma massa de fenômenos que sem ela permaneceriam desconexos e incompreensíveis. Vocês percebem? Ele está falando que os outros têm preconceitos, princípios preconcebidos. Ele também tem. Só que ele acha que é os outros que têm, que ele não tem. Ele é o neutrão. Ele é o isentão. Então, ele tem princípios. Gente, isso aqui era matéria que caía em toda prova de relações internacionais. Os princípios do realismo político. Todo mundo idolatrava isso aqui. O realismo político acredita que a política é governada por leis objetivas, que deitam suas raízes na natureza humana. Então, vejam só, tem duas coisas aqui que não dá para simplesmente botar na mesa como se tivesse resolvido. Concorda, Isadora? Quem foi que falou que são leis objetivas? Quem foi que falou que existe uma coisa chamada natureza humana? O que diabo é uma natureza humana? E quem é que garante que essas leis objetivas são enraizadas nessa tal suposta natureza humana? Vocês percebem? Hein, Thaís? Pedro, Vitória? Já chega
com tanto de pressuposto, parece uma equação matemática, uma coisa da física. Aliás, eles são doidos para ter um tipo de estética teórica parecida com a das ciências exatas, até a credibilidade das verdades, entendeu? Porque, no fundo, é tudo um tanto de palpite, um tanto de chute, opinião. Uns se acham mais cientifistas do que os outros, mas todo mundo está jogando os pressupostos para debaixo do tapete. A operação dessas leis independe absolutamente de nossas preferências. O realismo acredita na objetividade das leis da política, tende a admitir igualmente a possibilidade de desenvolver-se uma teoria racional que reflita essas leis objetivas, mesmo que de modo perfeito e desequilibrado, também acredita, portanto, que a possibilidade de distinguir no campo da política entre a verdade e a opinião. Alguém pode me falar qual é o problema dessa ideia? Vá, vocês são tudo pós-moderno, vai, me ajuda aí. Ô, gente, participa comigo, vamos fazer isso uma conversa. Eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar. Hein? Cadê? Vou falar sozinho? Ô, Caroline, Lucas, velho, Esther, Eric, Júlia. Ô, Eric, você não falou nada ainda. Ana Júlia, cadê vocês? Hein, pessoal? O que vocês me dizem? Não tem uma coisa meio forçada aqui, não? Quando você fala uma teoria racional, ok. Mas, Sofia, é possível a gente ter diferentes abordagens igualmente racionais, pautada em premissas distintas e nem por isso irracionais. Quando você fala que só tem uma coisa que é racional, isso é ingênuo. Porque, às vezes, duas pessoas, uma acha que a outra está tendo um comportamento irracional, mas é porque não sabe qual é a lógica daquela pessoa. Que se ele soubesse, perceberia que tem algum sentido. Mas como a gente não sabe, né, a gente acha que é mania. Né? Minha mulher sempre pedia para eu botar a roupa do varal de um certo jeito, eu achava que era mania. Toque, sei lá. Aí um dia ela me explicou por quê. Pronto, convencido. Me convenceu racionalmente, ela estava certa. Certa. Mas enquanto eu não sabia, eu achava que o comportamento dela não era racional. Vocês estão entendendo? Alguém teve alguma situação parecida com essa? Ou só eu que sou o trouxa? Então, ele vai dizer que leis objetivas, racional, a gente separa o que é verdade do que é opinião. Os pós-modernos olham para isso e falam assim, ingênuo. Oh, coitado, vai levar um choque quando chegar nos anos 80. Né? Aí ele fala que a principal sinalização que ajuda o realismo político é colocar esse conceito de interesse. Interesse definido em termos de poder. É um elo entre a razão, que busca compreender a política, e os fatos a serem compreendidos. Então, ele está dizendo que tem uma coisa que são as leis racionais, objetivas da política, e que aí, de acordo com o interesse de cada um, de cada país, ele vai aplicar aquelas leis, né, ligando o interesse aos fatos, né, de acordo com o poder. Ele não fala muito o que é interesse, ele meio que joga. Né? Uma teoria realista da política internacional deverá evitar outra falácia, que é equiparar políticas exteriores de um político às suas simpatias filosóficas ou políticas. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Presta atenção. Os realistas, eles acham que os estados se comportam de uma maneira no cenário internacional. Isso é muito importante, tá? Isso não está escrito assim com essas palavras, mas presta atenção, Pedro. E os estados se comportam de uma maneira no cenário internacional que é de acordo com essas leis objetivas, com o interesse do Estado, de forma que
o que o presidente, o rei, o chefe de Estado do momento pensa, não se confunde com o político internacional. As preferências dele não influenciam as leis objetivas da política internacional. Ele está querendo colocar uma coisa neutra. Vocês estão entendendo? Não. Se é Lula, se é Bolsonaro, não tem problema. O comportamento do Brasil no plano internacional é o mesmo. Isso aí a gente vai, rapaz, não tem certeza que não tem nenhuma influência, né? Nem todas as políticas externas seguirão sempre um caminho tão racional. Ah, que bom, né? Os elementos eventuais de personalidade, preconceito e preferência, aliados a todas as fraquezas do intelecto e da vontade, a que a carne está sujeita, olha, tendem a desviar a execução das políticas externas do seu curso racional. Quer dizer, ele quer dizer que existe uma racionalidade tal, definida pelas leis objetivas, e que se você não seguir, você é burro, ou você não tem força, ou você é um fraco. E aí, olha o que ele fala, particularmente nos casos em que a política externa é conduzida sob as condições de controle democrático. Quer dizer, ele quer dizer o seguinte, o povão, muito emotivo, muito ignorante, pode levar um governante a fazer uma coisa para ficar de bem com o povo que não é racional, de acordo com a teoria política. Toldar a racionalidade da própria política exterior. Vocês estão entendendo? Perigoso. O cara está dizendo, então, que democracia atrapalha. Ai, 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 ai. Atrapalha a racionalidade. Né? Então, ele vai falar que as estruturas, as networks de governança internacional, as estruturas, as instituições, vamos dizer assim, do direito internacional, o que envolve a diplomacia, né, as organizações, elas vêm tendendo a distanciar-se da realidade da política internacional e a tornar-se irrelevante. Porque presume a igualdade soberana. Porque uma coisa é o direito trabalhar com a presunção de igualdade soberana, outra coisa é a política trabalhar com a extrema desigualdade, né, entre as partes. Então, essa desigualdade faz com que trabalhar juridicamente com igualdade seja impossível. Então, os realistas não gostam de democracia, não gostam de direito, não acreditam no direito, né? E acham que o interesse definido como poder, né? Ele não explica o que é isso. Ele fica jogando essas palavras, mas não explica. É uma categoria objetiva, que é universalmente válida. Nossa, quanto mais eu falo aqui, mais eu tenho um alívio de ter preparado vocês para escutar essas coisas e não ficar, né, assim, acreditando muito, porque vocês têm o referencial crítico para perceber, cara, tá cheio de furo essa argumentação. O cara vai dizer que constitui uma categoria objetiva que é universalmente válida, onde? Pouco pretensioso, né? Pouco pretensioso. Aí ele fala da importância da prudência como valor máximo, né? Esse recurso identificar aspirações morais de uma determinada nação com leis morais que governam o universo. Isso aqui é, por exemplo, Estados Unidos querer propor para o mundo um modelo de democracia liberal, capitalista, como sendo o avanço da humanidade e o resto é tudo atrasado, tem que adaptar. Né? Ele vai dizer que não dá para a gente fazer essa correlação. Né? Então, o que está querendo dizer é o seguinte, é real e profunda a diferença existente entre o realismo político e as outras escolas de pensamento. Ele está falando do idealismo, do liberalismo. Ele está querendo dizer que, olha, uma teoria que busca entender a política internacional como ela e não como as pessoas gostariam que ela fosse. Então, ele está dizendo, olha, nós é que somos cientistas. Os caras, eles queriam romantizar, como seria bom se o mundo fosse fofo, todo mundo, né, se abraçando e beijando, né?
Então, ele é o isentão, né? Então, quais são os elementos que a gente pode abstrair desse pensamento? Primeiro, uma visão pessimista da natureza humana. Aliás, antes de falar disso, mais uma corrente que pressupõe que é possível comparar o Estado com o ser humano e que existe uma coisa chamada natureza humana. O que diabo é natureza humana? Você acha que tem uma coisa chamada natureza humana, Isadora? Faz sentido? Os humanos têm alguma coisa que é comum à natureza de todos? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho filhas gêmeas, elas não têm nada de muito parecido, não, sabe? Convicção de que as relações entre nós são necessariamente conflituosas. Necessariamente conflituosas. E os conflitos são resolvidos pela guerra. Então, veja, se é necessariamente conflituoso, você está excluindo a possibilidade de, eventualmente, os países poderem ganhar mais pela cooperação do que pelo conflito. Isso aí, Thaís, é uma coisa que eu queria ter ensinado com a aula sobre teoria dos jogos. Tem jogos competitivos e jogos cooperativos. Percebam, a linguagem da China em todos os pronunciamentos internacionais é a linguagem da cooperação, win-win. Fala assim, se a gente cooperar, você ganha e eu ganho. Qual que é a posição dos Estados Unidos? É winner takes all, ou então zero-sum game, jogo de soma zero. Tudo o que eu ganho, você perde. Tudo que você perde, tudo que você ganha, eu perco. Ou seja, não existe espaço para a cooperação. Por quê? O mundo é como se fosse um jogo de futebol, em que o que é bom para um é ruim para o outro. Esta mentalidade, ela é problemática, porque tem vários aspectos em que, de fato, é mais interessante para um país cooperar do que brigar. Então, se você coloca taxativamente essa ideia de que é necessário o conflito, as relações são necessariamente conflituosas e tem que ser pela força, então você está eliminando uma série de coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que é um ganho para os países fazer pela cooperação. Vocês estão entendendo? Ou uma teoria vai muito para um lado, ou vai muito para o outro, vai estar todo mundo exagerando nos seus extremos. Vocês percebem isso, Vitor? A apreciação dos valores da segurança nacional e da sobrevivência são... A segurança é o primeiro. Eles falam assim, hard politics, soft politics. O primeiro tema é sobrevivência. Esse é o grande assunto principal. O assunto dos adultos, dos homens, sério. Os outros negócios, economia, meio ambiente, tecnologia, cooperação, isso é secundário. Isso a gente vê na hora que dentro. O primeiro assunto, mais importante, é o hard politics, que subjuga o resto. Muito ceticismo com relação à existência de um progresso. A ideia dos liberais de que a gente pode cooperar e isso vai levar a uma sociedade mais fofinha. Isso, para eles, é uma bobagem. Né? Isso aí não faz sentido. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa. O realismo é muito mais do que o liberalismo, que também pensa nas pessoas, também pensa nas organizações internacionais. O realismo só preocupa com o Estado. Só o Estado. O Estado é central. É uma abordagem estatocêntrica. O Estado, por quê? Porque o Estado é quem controla os meios de utilização da força. O Estado que tem por objetivo central a sobrevivência. Então, por causa desse objetivo de sobrevivência, o poder é fundamental para garantir a sobrevivência. Então, o poder é a coisa mais importante. É o power politics, é a política do poder. É o poder que vai garantir. Então,
Vejam só, importante, essa palavra autoajuda, Maria Luísa, é uma palavra que, no contexto aí das psicologias, do pessoal do coach e tal, é uma palavra que talvez tenha um sentido um pouco pedante comparado com o que estão falando aqui. Autoajuda aqui é o seguinte, imagina, Isadora, que você bateu no meu carro, não quis pagar o conserto, não deu satisfação, fugiu, me evitou e tal, não teve como a gente resolver amigavelmente. Aí o que eu faço? Eu te processo. Eu te processo, Isadora, e você não consegue escapar do alcance da jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, concorda? Será que a Isadora está aí? Talvez não. Vou mudar para o Pedro. Ei, Pedro, você bate no meu carro, né? Aí você não paga. Eu vou te processar. Você não tem como escapar. Aí o Estado te julga, o Estado te pune, o Estado penhora seus bens. A gente ficar olhando para dentro da casa dos outros é meio invasivo, né? Mas é solitário ficar aqui sem saber se tem ninguém do outro lado, sabe? Às vezes eu sinto que eu estou falando, tem ninguém. Se eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, porque no Estado que a gente vive, o monopólio do uso da força é do Estado e não meu, então eu conto com o Estado para garantir a solução dos meus problemas. No entanto, Júlia, você está aí? Se tiver no plano internacional um problema, eu não posso contar com uma estrutura equiparável ao Estado. Por quê? Porque, em princípio, não existe. Não existe por quê? Porque a sociedade internacional tem essa característica de ser mais horizontalizada pela igualdade soberana. Não existe uma coisa que manda nos Estados do jeito que a gente tem um Estado mandando em nós, meros mortais aqui embaixo. Pessoal, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos fazer uma chamada aqui. Quem está vivo, dá um oi aqui, dá um salve aqui no chat. Vamos fazer um teste. Vamos ver se tem alguém. Quem está aí, fala, tô aqui. Ó, Pedro está vivo. Thaís também. Será que tem mais alguém? Ó, Lucas, Érico. Ah, vocês estão aí, né? Uma tela no Netflix, outra tela na aula, né, Maria Clara? Muito bem. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Desculpa desconfiar que vocês estavam aí, viu? Fico feliz demais de saber que vocês estão. Só vocês? Será que tem mais alguém? Aqui diz que tem 16 pessoas, né? Eu conto por duas. Então, 14. Uns 4 responderam, cadê os outros? Sei não. Mas isso aqui é tão importante, é uma pena que eles não estão aí. Porque, Sofia, a Sofia está aí também. Fala, Pedro. Você falar alguma coisa? Não foi sem querer, professor. É porque quando o senhor estava conversando comigo, eu até pensei em falar, só que eu tava com. Eu tinha desligado o microfone do meu notebook, esqueci de ligar. Aí agora eu fui entender onde que eu tinha apertado nas configurações e eu descobri. Aí ligou sem querer, entendeu? Mas não precisa Ô, chamar Pedro, atenção. isso Né? acontece toda hora com todo mundo. Na hora que a gente vai falar, até você ir lá e ligar o microfone, parece que a conversa já andou, passou a hora de falar. Isso acontece direto, né? Quando a gente está numa aula presencial, você olha no meu olho, eu olho no seu, eu percebo que você quer falar alguma coisa, eu passo simbolicamente o microfone para você, né? Aí Pois é é, mais fácil. outro dia eu até vi o senhor lá no pit stop, falei assim, vou cumprimentar ele, mas eu pensei, ele não me conhece, então não. E hoje, Pode mais cumprimentar. cedo, na hora que a gente estava comentando sobre essa questão da soberania e todo esse dilema que envolve essa questão, né? Eu, eu lembrei das minhas aulas de direitos humanos com a Tati, e aí eu lembro Muito bom, muito bom. dela falar uma questão, por exemplo, de que o conceito de soberania de forma absoluta ou plena, ele não se ele não foi embora, digamos assim, os países continuam sendo soberanos, em teoria, a maioria deles, ao menos, né? Só que, a partir, principalmente do pós-Segunda Guerra Mundial, que você tem essas instituições de caráter internacional tomando cada vez Perfeito. mais força, essa soberania teria sido relativizada, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, só que acabou que passou o timing para mim digitar, e aí a aula continuou andando, aí eu não falei nada. Não, mas é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Nossa
disciplina, ela trabalha muito com esses parâmetros, né? Do que é realmente soberania. Por quê? Porque tem muita retórica, teoria sobre soberania, mas em diferentes momentos da história, a soberania significou diferentes coisas. Soberania para um jurista é diferente de soberania para um diplomata, que é diferente de soberania para um economista. E há um esforço academicista da gente fingir que é uma coisa só, mas não é. E tem umas armadilhas também, sabe, Pedro? Por exemplo, um jurista ou um diplomata que falar que a soberania é relativa, ele vai ser despedido. Ele vai cuidar do estacionamento, do xerox. Por quê? Porque um diplomata não pode falar que a soberania foi reduzida, que o Estado perdeu a soberania quando ele participou de uma organização internacional. Ele tem que falar assim, não, ele está exercendo a sua soberania através da organização internacional. Então, são palavras mágicas, são palavras que a gente vai estar sempre problematizando. Uma dessas coisas importantes é essa ideia de soberania plena, soberania, poder absoluto. Como assim o poder absoluto? Se o Estado tem soberania absoluta, como é que fica o Estado que está do lado dele, que também tem soberania absoluta? Essa é a regra do cotovelo. A sua soberania acaba quando começa do lado. É que nem liberdade absoluta, não tem como ter liberdade absoluta. A minha liberdade de dar aula até às 11 horas da noite atrapalha a liberdade de vocês de assistir a aula daqui a pouco. Né? É justamente essa Então, questão que ao mesmo tempo me fascina e ao mesmo tempo me afasta do direito internacional, porque a percepção que eu tenho é que se você já tem um direito interno, que é o que a gente estuda, é o nosso curso aqui no caso, e ele por si só ele já é tão assim, tão complexo, sabe? E você muitas vezes se questiona aquela brincadeira, não brincadeira, aquela coisa que você problematizou de leiam o artigo 5º da Constituição e olhem ao seu redor, será que está de fato sendo esse caso, entendeu? Exatamente. Se já é no ambiente interno, na esfera internacional parece que as coisas ainda estão bem aquém, sabe? Ô Pedro, quando você tiver aula lá no 8º período, você vai falar assim, eu falei isso lá no 2º período, quando eu tive aula de relações internacionais. Você vai lembrar desse momento, dessa conversa nossa. Então, olha só como é importante o que você acabou de falar para isso aqui que está escrito. Olha só. Na teoria das relações internacionais, os realistas, entendendo que não existe nem pode existir algo acima do Estado soberano, porque se for acima do Estado soberano, ele não é soberano. O que prevalece é um sistema de autoajuda, é o famoso cada um por si, Deus contra todos. Cada um se garante no muque, porque não dá para contar com uma polícia global, um legislador global, um juiz global, porque não tem a priori isso. Pode ser que tenha, às vezes não. Mas eu tenho que se garantir consigo mesmo, entendeu? Isso é chamado de autoajuda. E se está todo mundo se preocupando com si próprio, tentando se garantir-se a sua sobrevivência, do jeito que der, isso gera uma coisa que chama anarquia. Anarquia é um conceito fundamental em teoria das relações internacionais. Vocês têm que anotar aí, anarquia. O que significa anarquia? Não é bagunça, zoeira, confusão, não é isso não. Anarquia significa que não há um centro de poder acima dos países. Dentro do país, existe o Estado que concentra poder sobre nós, concorda? No plano internacional, não existe um centro de poder acima dos Estados. Isso é chamado de anarquia. Por que não tem um centro de poder acima de nós? Os Estados, cada um salve-se quem puder, baseado na ideia de autoajuda. Este é o paradigma, esse é o princípio, né, dos realistas. Aí, só para acabar. Então, dentro desse conceito de autoajuda, num cenário de anarquia, o que vai contar mesmo é a distribuição de poder, é o equilíbrio de poder, é o que faz com que o poder aumente ou diminua na relação de um país com o outro, o que dá poder, o que distribui poder, o que equilibra poder, sabe? Então, os realistas, eles são muito focados nessas questões que envolvem poder, especialmente poder militar, Estado, conflito, guerra, autoajuda, em contextos em que, quando se fala da disputa entre um Estado e outro, o que um ganha tem a ver com o que o outro perde.
Então, por exemplo, se eu ganho 10 e meu inimigo ganha 9, então, na verdade, eu só ganhei 1, porque eu estou pensando em relação ao outro. Os liberais, não. Eles pensam assim, se eu ganhei 10 e o outro ganhou 9, nós dois ganhamos 19 juntos. Olha que bom. Quer dizer, um tem a lógica da concorrência, da competição, da disputa. O outro tem a lógica da cooperação. São dois parâmetros, né, diferentes. Um muito focado nesse pessimismo com relação à natureza humana, o outro otimista com relação à natureza humana. Os dois muito centrados numa ilusão de que é possível interpretar o Estado comparando com uma ideia de natureza humana, que uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Mas que eu acho que os dois estão errados. Acho que não dá para falar de natureza humana, não dá para ter uma... Vocês acham que dá para ter uma regra geral? Como é que é a natureza humana? Dá para generalizar? 8 bilhões de pessoas, a gente falar alguma coisa que... Não dá, né, Pedro? Eu acho complicado. Então, guardem, realismo preocupa com o Estado, sobrevivência, anarquia, autoajuda, poder e equilíbrio. Esses são os tópicos, tá, do realismo. Aí depois nós vamos falar mais de cada um, porque eu sei que vocês têm aula agora, e apesar da gente ter mais uns minutinhos, essa discussão aqui ela é muito importante, e eu prefiro, no final das contas, a gente foi um pouco menos do que eu achei que a gente fosse, mas não tem problema, né? Tem hora que eu se empolgo, né, Gabriela? Tem hora que eu se empolgo na aula, e aí a gente retoma a partir desse ponto aqui. Nós vamos discutir esses elementos básicos do realismo. Eu vou dizer para vocês que o realismo é o paradigma que tem maior número de adeptos. Por alguns momentos na história, ele foi o mais popular, ele foi quase hegemônico. Hoje, com as guerras, ele está na moda de novo. Tá? Então, assim, vocês têm que entender o realismo, inclusive porque muitas das análises que vocês vão ver nos jornais são análises que, quer o povo saiba, quer não, são análises realistas. Estão usando paradigma realista. Pode não saber, pode não dar o nome, mas é. E vocês vão saber identificar isso. Tá certo? Com relação às coisas que a gente falou hoje, alguma dúvida? Não? Então eu vou parar a gravação e me despeço de vocês até a semana que vem. Nós vamos continuar essa apostila, tá?